Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar para vocês um testemunho sobre o meu primeiro carro. Como foi que eu consegui o meu primeiro carro? É uma coisa que eu não posso guardar só para mim, eu tenho que contar para mais gente, eu tenho que fazer as pessoas saberem dessa vitória. Mas antes, gente, antes de começar a falar sobre a minha história aqui, eu sinto de ler para vocês aqui um versículo da Bíblia. Eu quero ler para vocês aqui 6 de Salmos. Essa parte aqui marcou muito a minha vida desde a minha mocidade. Diz assim: Senhor, isso aqui é uma oração, tá? É uma oração de Davi. Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Senhor, não me repreendas na tua ira, e nem me castigue no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Então tá aí, gente, a oração de Davi. Ele orou com tanta fé, né? Ele pediu a Deus com tanta fé. E Davi era um pecador diante da presença de Deus. Davi tinha errado, né? Ele tinha traído um dos seus servos usando a mulher dele, né? Então Davi, ele passou a ser perseguido pelos seus inimigos. E aí ele fez essa oração ao Senhor. Ele pediu misericórdia, ele pediu com tanta fé, ele falou com tanta fé que Deus ouviu a oração dele e perdoou ele dos pecados. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é que, se tiver alguém que está vendo esse vídeo, que às vezes está passando por algum momento difícil, às vezes está até em falta com o Senhor, tenha fé, dobra o seu joelho, fala com Deus, fala com fé, pede com fé que Deus tudo pode e Ele dá para nós aquilo que a gente pede com fé. Basta a gente fazer por merecer e se arrepender dos nossos erros e reconciliar com o Senhor e se apegar a Ele com muita fé, que nós recebemos aquilo que a gente tem desejo no coração. Então agora eu vou contar para vocês o meu testemunho. Toda a minha vida eu andei a pé, e quando eu não andava a pé, eu andava de bicicleta. E quando eu me casei com o Leandro, não foi diferente. O Leandro só tinha uma bicicleta quando a gente se casou. E aí vieram os filhos e depois a gente sentiu necessidade, porque tinha só uma bicicleta. O Leandro carregava eu e a Lia na garupa da bicicleta. E depois chegou o Fernando. E aí a gente era em 4 pessoas. Aí o Leandro carregava eu e a Lia na garupa e o Fernando na cadeirinha. E aí o Leandro sentiu necessidade de comprar uma bicicleta para mim. Só que a gente era muito fraquinho de situação, gente. A gente não conseguia comprar essa bicicleta, era muito difícil. Mas aí o Leandro conseguiu, graças a Deus, ele conseguiu tirar parcelado na loja uma bicicleta para mim. Aí ficamos em 2 bicicletas. Eu carregava o Fernando na cadeirinha e o Leandro carregava a Lia na garupa da bicicleta dele. E assim a gente ficou por muito tempo. Enquanto as crianças eram pequenas, a gente tinha a bicicleta. E aí eu pedi a Deus, eu falava: Senhor, tu poderia preparar para nós uma moto? Eu pedi a Deus uma moto, né? Porque para mim a moto a gente iria conseguir comprar, porque era a que vinha depois da bicicleta. Eu pensava que nós nunca ia ter condições de comprar um carro, mas uma moto eu via condições, que algum dia a gente iria ter condições de possuir uma moto. Então eu comecei a pedir a Deus que Deus preparasse uma moto para nós. E aí, gente, eu mais o Leandro, a gente sempre gostava assim no final da tarde, ou às vezes no início do dia, a gente parava em frente à loja de motos, sempre em frente à Honda, e ficava olhando as motos.
e ficava desejando ter uma moto daquela. E a gente ficava, ah, aquela ali é mais bonita, ah, eu queria aquela ali, ah, eu queria aquela ali. Direto a gente fazia isso. E aí quando foi um dia, o Leandro chegou de tarde do serviço e falou assim, ó, o Leandro, ele trabalhava de pedreiro, né? Aí ele chegou de tarde e falou assim pra mim. Só que daí nisso as crianças já tinham crescido, então era só eu e o Leandro. Não tinha mais criança pra gente carregar. Aí o Leandro chegou e falou assim pra mim, olha, eu peguei um serviço ali com uma pessoa e ele tem uma moto pra entrar no rolo e eu acho que eu vou pegar a moto. Eu falei, você olhou, a moto é boa, tá em boas condições, como que tá a papelada dela, os documentos, tá tudo certo? Ele falou, tá, eu já perguntei, a gente já checou, tá tudo certinho, e a moto, ela ainda tá boa, ainda dá pra gente usar um tempo ainda. E era uma Dafra amarela. Bom, aí ele pegou e aceitou, né, pegar a moto no rolo lá do serviço dele e o restante ele pegou em dinheiro. E aí ele fez todo o serviço, quando ele finalizou o serviço, né, a empleita dele lá, ele pegou essa moto. Aí ele chegou em casa, ele falou assim pra mim, no dia quando ele saiu de manhã pra trabalhar, era o último dia de serviço dele lá, ele falou assim, ó, hoje eu pego a moto. Eu falei assim, que bom, eu fiquei toda faceira, né, toda feliz. Só que, gente, a moto era amarela, eu não queria uma moto amarela, mas Deus estava preparando aquela moto amarela, né? E aí quando foi de tarde, o Leandro chegou com a moto. E o Leandro não sabia pilotar moto. Ele mais ou menos tinha noção, mas ele não sabia, ele nunca tinha pilotado uma moto, era só bicicleta, nem carteira ele tinha. E aí ele chegou com aquela moto de tarde. Gente, a hora que eu vi aquela moto foi amor à primeira vista. Eu amei a moto, agradeci a Deus, foi uma preparação de Deus na nossa vida. E aí a gente ficou com aquela moto, quando foi de tarde, bem de tardezinha a gente saiu com a moto e o Leandro não sabia ainda pilotar a moto. Eu lembro que bem lá no centro da cidade, no lugar mais movimentado, o Leandro deixou afogar a moto bem no meio da avenida, assim. Aí era até em frente a um posto de gasolina, o pessoal gritou assim com ele, não sei o que lá, tipo meio que zoando dele, né? Os carros buzinando atrás. E aí o Leandro conseguiu fazer essa moto pegar de novo, porque ela era no pezinho, e a moto afogou, daí dava um pouquinho de trabalho pra moto pegar de novo, né? Ele conseguiu fazer essa moto pegar de novo e a gente saiu, foi embora. E a gente ficou muito feliz com essa moto. Aí o Leandro falou assim, bom, agora eu preciso fazer a habilitação. E a habilitação sempre muito caro, né, gente? E a gente com poucas condições, mas Deus a preparou de uma tal forma, assim, que ele fez a habilitação dele e ele passou tudo de primeira. Que naquela época não era exigido o aluno ir ter aula em sala de aula. Hoje tem a turma, né, que vai para a sala de aula para poder fazer as aulas lá, para poder da habilitação, que eu tirei a minha habilitação, foi assim. Aí o Leandro foi na autoescola, pegou as apostilas e estudou sozinho em casa. Porque ele trabalhava e ele não tinha tempo para ir fazer aula, e as aulas eram só durante o dia. Então não era obrigatório que ele fizesse em sala de aula. E aí o Leandro foi lá na autoescola, pegou todas as apostilas e passou a estudar sozinho em casa. Deus abençoou o Leandro de uma tal forma que ele sozinho conseguiu a fazer ali aquelas aulas em casa. Daí no dia da prova ele foi lá fazer a prova e passou, gente, passou assim de primeira, não reprovou. Bom, aí ele começou as aulas práticas e rapidinho ele aprendeu a dirigir o carro, ele fez no carro, fez na moto. Quando foi para fazer a prova da moto, ele passou de boa, e no carro também ele passou de boa e conseguiu tudo de primeira, assim, não reprovou em nada. E aí ele tinha a habilitação dele, aí ele era habilitado e a gente ficou mais tranquilo com a moto. E aí, gente, a gente usou aquela motinha muito. A gente veio com ela, a gente morando em Rondônia, a gente veio com essa moto para Mato Grosso. Acho que viemos, não sei se foi uma ou duas vezes com essa moto em Mato Grosso. A gente ia para Porto Velho, o Leandro ia me levar no médico em Porto Velho com a motinha. Só que daí a moto, ela já era bem assim, não que ela tava conservada. Você olhava assim, ela tava novinha, mas ela já tinha rodado muito. Então você olhando na moto, ela tava bem novinha. Só que ela começou a dar problemas e que não compensava estar gastando com ela para arrumar e coisa e tal. Só que Deus abençoou nós de uma tal forma que a gente ficou com essa moto, até que Deus abençoou que a gente conseguiu comprar uma outra nova da casa. Aí eu lembro que a Dafra, ela tava dando problema, e aí eu pensei, nós vamos acabar ficando a pé de novo. Eu vou dar um jeito de comprar
de tirar uma moto. E aí eu trabalhava no supermercado, eu fui na Honda e comecei a pagar o consórcio. Eu fiz em 25 vezes o consórcio. E aí comecei a pagar, todo mês pagando todo mês. E a Dafrinha cada vez mais apresentando problema e cada vez ficando mais difícil para andar nela. E aí até que tava faltando, acho que uns 5 pagamentos, a Honda começou a mandar mensagem pra gente que a nossa moto seria contemplada, era só a gente pagar tanto que a gente já poderia pegar a moto. Aí primeiro ofereceu um lance, a gente não tinha condições de dar aquele lance. Daí aquele mês a gente deixou passar. No próximo mês eles ofereceram outro lance, mais barato, porque a gente já tinha pagado mais uma parcela, né? E ainda tava caro, a gente ainda não tinha aquele dinheiro de jeito nenhum. No outro mês eles ofereceram outro lance mais em conta ainda, porque a gente já tinha pago mais uma parcela. Eu sei que estava faltando 2 parcelas pra gente acabar de pagar, e aí eles ofereceram pra gente dar um outro lance, acho que era de 500 e pouco. E aí esse dinheiro a gente tinha. E aí a gente deu esse lance que eles estavam pedindo, e eles liberaram a moto pra gente, faltando 2 parcelas pra acabar de pagar. E eu sei que daí a gente pegou a moto nova, uma Titan 150. Gente, eu fiquei tão feliz, foi novamente amor à primeira vista. Amei aquela moto de novo, de uma tal maneira, e agradeci muito a Deus por Deus ter dado essas condições pra gente, e a gente ter conseguido comprar uma moto nova. Bom, aí o Leandro pegou, a Dafra já estava dando muito problema, não tinha nem condições de passar para frente, vender para outra pessoa. O Leandro nem queria vender porque ela dava muito problema. E aí o Leandro foi no Detran e deu baixo na moto. Ele ia dar pro Fernando, só que o Fernando era muito criança ainda, fazia muita arte, e aí ele falou, não vai dar certo, o Fernando com essa moto, muito novo. O Fernando acho que tinha uns 13, 14 anos. Aí o Leandro falou, não dá, eu não vou deixar essa moto com ele, porque vai estar no meu nome e vai dar problema. Aí foi no Detran e deu baixo na moto, a gente espedaçou a moto tudinho, levou o sachê da moto lá pro Detran, eles deu baixo. E a gente jogou a moto fora, porque não tinha mais condições mesmo, aí a gente pegou e jogou a moto fora. Demos algumas peças para alguém e jogamos o restante fora. E aí ficamos com a moto novinha, gente, era amor à primeira vista, eu amei aquela moto. Enquanto ela nos serviu, eu amava de todo o meu coração. Só que daí, gente, eu fui tendo problemas de coluna e o médico me proibiu de andar de moto. Eu ainda andei bastante tempo nela, acho que uns 3 anos de moto ainda, porque não tinha outra coisa para andar, tinha moto. E eu e o Leandro, a gente passeava muito, a gente andava muito com essa moto. E aí eu comecei a pedir a Deus, falei, Senhor, eu não consigo mais andar de moto, a minha coluna não permite mais. Prepara para nós um carro, Senhor. Dá a nós condições de ter um carro. E isso eu pedi a Deus durante uns 3 anos. E andando de moto, e o médico bravo comigo, me proibindo de andar de moto. E aí, gente, eu fui pedindo a Deus. Quando foi, aí a gente foi embora para Belo Horizonte, Minas Gerais. E lá a gente com a moto, e nós tínhamos um dinheirinho no banco. Era pouco, mas a gente tinha ali aquele dinheirinho ali guardado. E aí, como sempre, eu e o Leandro, a gente sempre ia em frente às lojas de carros seminovos para ficar namorando os carros. Aí a gente ficava olhando um mais bonito que o outro, e a gente ficava assim, querendo comprar, né? E eu falava, Leandro, eu gostei desse. O Leandro falava, não, é esse daqui. Porque o Leandro entende mais de carro do que eu, né? E aí ele, não, esse daqui é assim, assim, assim. Esse daqui é assim, assim, assim. Então a gente tem condições desse daqui e tal. E a gente ficava assim, aí ia para casa. E aí outro dia a gente ia lá de novo ver, namorar os carros. Aí quando foi um dia, a gente saiu, era bem depois do almoço, assim, bem já no entardecer. A gente saiu para namorar os carros de novo nas vitrines. E aí a gente viu o Gol, um Golzinho, um Gol Track, completinho, gente, no pátio da concessionária de carros seminovos. E o Golzinho era o mais bonitinho que tava ali, ele assim, tava com aparência de mais conservado. E aí aí aquele Golzinho tava ali e a gente chegou só para perguntar, só para perguntar sobre o Gol. E o dono lá da concessionária viu o nosso interesse no Gol. Aí ele falou assim pro Leandro, você quer fazer um test drive? Só pra ver, Aí só que o Leandro não aceitou, porque Belo Horizonte, o Leandro só tinha pego no carro só quando ele fez carteira, né? Então ele nunca mais tinha pego um carro para dirigir.
E a carteira, ele tinha já o quê? Acho que uns 5, 6 anos que tinha feito carteira. Então tinha uns 5, 6 anos que ele tinha pego num carro para dirigir. Ele ia pegar um carro dentro de Belo Horizonte para fazer test drive, não dava, né? Aí ele falou que ele não tinha tanta experiência no carro e que ele não ia pegar o carro para dirigir. Aí o rapaz, né, que falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu dirijo, vocês só vai só para olhar o carro, só para ver como é e só para olhar. E aí tá, a gente foi fazer esse test drive no carro, o Leandro na frente, né, com o motorista e eu no banco traseiro. E aquilo, gente, eu fui amando aquele carro e aí eu pensava assim, não me passava na cabeça que aquele carro seria o nosso. Nunca, gente, nunca, pelas nossas condições. Porque a gente não sabia como era comprar um carro. Eu mais o Leandro, a gente não sabia. Bom, eu pelo menos não sabia como era comprar um carro. Se o Leandro sabia, eu não sei, mas eu não sabia como funcionava comprar um carro. E aí a gente fez aquele test drive, gente, eu amei aquele Gol e foi outra história de amor à primeira vista. Eu amei aquele Gol, eu mais o Leandro, a gente amou. O Gol tava novinho, o ano era 13, 14, o Gol, e a gente tava em 2018. E por ele ser 13, 14, ele tava muito conservadinho, ele tava muito novo. Foi Deus que cuidou daquele Golzinho pra nós, porque ele sabia que aquele Golzinho seria nosso. Então foi Deus que cuidou dele pra nós, pra ele ficar tão novinho, tão bonitinho daquele jeito. E aí, gente, a gente viu o Gol e tudo, né, lá. E aí, quando a gente voltou lá pra concessionária pra deixar lá o Gol, né, o dono da concessionária perguntou, e daí, gostou do carro? O Leandro falou assim, nossa, eu gostei demais. E aí ele perguntou pra mim se eu gostei. Eu falei, nossa, eu amei, eu gostei demais do Golzinho. E aí, vamos levar ele? Aí o Leandro falou assim, eu acho que não vai dar. Aí ele falou assim, o que você tem pra dar de entrada? Aí o Leandro falou assim, eu tenho essa moto. E a moto, gente, ela era nova, mas ela tava toda, com a carenagem toda quebrada, porque o Fernando, que é o meu filho, tinha pegado essa moto. A primeira vez que ele pegou a moto para sair nela, ele caiu um tombaço com a moto e quebrou, assim, uma boa parte da carenagem da moto. Aí ele pegou a moto pela segunda vez, a moto já estava quebrada, que ele tinha quebrado a primeira vez, ele pegou pela segunda vez e caiu outro tombaço com a moto, voltou com a moto mais arregaçada ainda. E a gente ficou com a moto arregaçada daquele jeito. E aí o Leandro falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a moto, vou dar uma arrumada nela, trocar as carenagens e tudo, e aí a gente vem pra fazer negócio. Ele falou, não, eu pego a sua moto do jeito que tá. E aí o Leandro falou assim, eu tenho mais tanto em dinheiro. Aí ele falou assim, pronto. Tá aí, então eu pego a moto do jeito que ela tá, só que daí ele deu um preço mais, ele fez lá as contas quanto que ele ia gastar para arrumar, aí ele deu um desconto, né, no que ele ia gastar para arrumar, e mais o dinheiro que a gente tinha guardado. Aí faltava o quê? Financiar o resto, né? E o Leandro tinha uma conta no banco lá, mas só que ele não movimentava a conta. Olha para vocês verem, o Leandro não movimentava a conta em banco, ele movimentava só a minha conta, mas a conta dele não era movimentada, era tanto que era só conta poupança a conta dele, não era conta corrente, e ele tinha recém abrido uma conta no Itaú, então estava começando a movimentar, tinha uns 2 meses só, então o Itaú, ele não poderia contar com aquela conta para poder comprar esse carro, porque não era movimentada a conta ainda, a gente estava começando a movimentar ela. E aí ele falou assim, não, eu vou ver isso para você, pegou os dados do Leandro e a gente foi para casa. Só que a gente, assim, não tava com esperança que ia dar certo. Porque a gente não tinha, assim... A gente não movimentava o nome do Leandro, era só o meu. E a gente queria tirar no nome do Leandro. Aí, gente, fomos pra casa. Quando foi umas 5h30, por aí quase 6 horas, o telefone tocou. Era o dono da concessionária. Falou assim, olha, você vem aqui assinar as papeladas que o carro é seu. A gente financiou o carro. Gente, meu Deus do céu. Quando o Leandro falou pra mim, o Leandro falou assim, olha, o carro é nosso, o Gol é nosso, o cara conseguiu, financiou o carro pra nós. Gente, meu coração jubilou de alegria. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. O Leandro também ficou sem acreditar, porque a gente não sabia como fazer. Nós era marinheiro de primeira viagem, é besta. E aí, gente, o Leandro correu lá na concessionária e chegou lá para assinar papelada, assinou os papéis lá tudinho, né? E ele falou, moço, o seu nome é tão limpo, o seu nome é tão bom, eu não sei por que vocês ainda não têm um carro. Foi super fácil, vários bancos te ofereceu crédito. Eu não sei por que vocês ainda não tinham um carro.
E aí ele escolheu o banco que estava oferecendo o menor juro e financiou o carro para o Leandro. E a gente não sabia nem qual era o banco que tinha financiado esse carro para o Leandro. Eu fui saber depois, porque o Leandro nem perguntou na hora. Olha, para vocês verem quanta gente era, sei lá, quanta gente era, vamos dizer assim, besta. Porque a gente não... Nós nunca tinha comprado um carro na vida, a gente nem sabia como. Tinha moto, mas a moto eu fui lá e eu fiz o consórcio, comecei a pagar, né? Eu não precisei de banco nenhum me financiar, porque eu mesmo estava pagando. E o carro não, o carro foi financiamento, então a gente não entendia bem da coisa como era. Eu sei que eu perguntei assim pro Leandro, Leandro, mas como assim? Como foi esse crédito? O Leandro também não sabia. Aí depois a gente foi saber, porque depois chegou o boleto, né? E aí eu fui ver, pesquisar, e aí eu vi qual foi o banco que tinha financiado aquele carro pro Leandro. E aí, gente, nós foi lá, assinou papelada, aí o carro foi para revisão, e aí o carro era nosso, gente, o carro era nosso. Meu Deus, eu dei muito graças a Deus, falei, gente, esse carro veio na hora certa, assim, eu já não conseguia mais andar de moto por causa da minha coluna, eu tinha feito cirurgia na coluna, e quando eu andava de moto eu ficava pior ainda. Gente, olha, e Deus foi tão bom com nós, que preparou esse carro de uma tal forma, de uma tal maneira. E aí, gente, aí as parcelas, né? 48 parcelas. Aí eu fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, agora essas parcelas... Olha, gente, me deu um medo, me bateu um medo, assim, mas eu pensei, bom, Deus preparou esse carro, então Deus vai preparar as condições pra gente pagar esse Gol e a gente não vai atrasar e vai dar tudo certo. Gente, deu tudo certinho, nós pagamos todas as parcelas do Gol, sempre adiantada, nunca pagamos uma parcela atrasada. Deus é tão bom que Deus abençoou a gente de uma tal forma que a gente pagou todas essas parcelas adiantada. A gente acabou o Golzinho antes do prazo. E aí a gente acabou de pagar o Gol, e aí o Leandro falou, bom, agora tá na hora da gente trocar. Porque o Gol, ele tinha dado um probleminha que ele começava a apitar. Ele era completinho o Gol, gente, tinha sensor, tinha tudo, ele era completinho, os vidros, as janelinhas ali abria no controle, era tudo, era completinho, era o Gol Track. E aí ele deu um problema, que ele começava a apitar. E quando ele começava a apitar, ele não parava, era apitava, aí acabava, não dava seta, ele só acendia as luzes, ele não tinha o sensor de ré, olha, ficava numa situação assim, sabe? E a gente levava nas oficinas, eles passavam aquele aparelho que tem para poder descobrir o que tem o carro e não encontrava nada. E a hora que ele começava a apitar, ele aparecia ali no painel que ele tava com airbag, com avaria no airbag. Acho que é airbag que fala, né? Diz que tinha avaria no airbag. Levava nas oficinas, falava e eles olhavam e não achavam nada. Diz que estava tudo certinho. A gente desconfiou que fosse o ar, levamos, trocamos, arrumamos e nada. O carro continuava apitando do mesmo jeito e estava cada vez pior. Aí o Leandro falou assim, tá na hora da gente trocar. Não tem mais jeito esse Gol. Aí... Gente, aí a gente acabou de pagar, né? Aí fomos na concessionária em Cuiabá. Primeiro a gente começou a procurar pela internet, né? Aí o Leandro procura, e o Leandro tava quase comprando um novamente de Minas. Só que a gente tava morando aqui no Mato Grosso. E o nosso Gol deu o maior trabalho para nós, porque a gente financiou em Minas, a gente morava lá, depois a gente veio embora pagando financiamento, chegou aqui não conseguiu a transferência, porque a gente veio embora sem transferir, comprou o Gol lá e veio embora, sem transferir. E deixou para transferir aqui, chegou aqui não conseguimos transferir, porque o Gol era de lá e era financiamento, deixamos a moto lá sem transferir para o nome da concessionária, por fim essa moto ficou no meu nome, tá até hoje no meu nome. Eu só não tô tendo prejuízo com essa moto, porque o cara que comprou a moto lá na concessionária não transferiu no mesmo dia que comprou, e aí quando ele foi pro trabalho com a moto, roubaram a moto dele, aí ele foi e registrou um boletim de ocorrência. Então por causa disso eu não tô levando prejuízo com essa moto, né, porque tem esse boletim de ocorrência de roubo, e essa moto nem tá mais em circulação, acho que já roubaram para poder desmanchar e vender as peças, né, então não tá mais em circulação. E aí, gente, o Gol a gente não conseguiu transferir, a gente ficou um ano aqui com o Gol, e depois a gente teve condições de voltar lá em Minas para fazer a transferência lá em Minas. Bom, acabamos de pagar, fomos para Cuiabá, o Leandro tava quase financiando um outro carro lá de Minas de novo. Falei, Leandro, você vai de novo para Minas comprar carro, Leandro? Vamos comprar aqui mesmo, para não dar o mesmo rolo de antes. Aí a gente foi em Cuiabá e o Leandro tava vendo lá um Cobalt, e o Cobalt que o Leandro tava vendo lá não era
tão novo e tão completo, igual o que a gente viu em Cuiabá, e o de lá estava muito mais caro do que o que estava aqui em Cuiabá, e menos rodado, o de Cuiabá menos rodado, o de lá mais rodado, e além disso o Leandro ainda tinha que pagar o frete para trazer esse Cobalt de lá para cá. Ia ficar muito mais caro pro Leandro. E o Leandro continuou olhando na internet e viu esse em Cuiabá e se interessou, e a gente foi na concessionária de Cuiabá. Chegou lá, gente, olha, a gente conversou aqui no banco, que daí o Leandro já estava movimentando uma nova conta no banco Sicredi. Então ele já estava com eles já ofereciam crédito para carro para ele, então a gente já levou tudo certinho já do Sicredi, a papelada, tudo certinho para poder financiar. Só que chegou lá, os donos da concessionária queriam muito rápido vender. Eles viram que o Leandro era um bom cliente, um bom nome, um nome muito limpo. Eles ficaram besta de ver, eles falaram assim, dificilmente, muito raro chegar uma pessoa aqui para financiar um carro e ter um nome tão limpo como o seu. Sempre tem alguma coisa no nome e que dá algum trabalhinho pra gente conseguir que algum banco deu crédito, e o seu não, o seu nome é muito fácil de conseguir. Então eles ficaram doidos, querendo vender muito rápido. Eles também estavam precisando de um dinheiro, que eles queriam comprar uma frota de carro seminovo de São Paulo, eles estavam comprando e eles queriam trazer, então eles estavam precisando levantar uma grana, e o Leandro chegou na hora certa para eles, né? E o Sicredi, eles iam ter que esperar, acho que não sei se era 7 dias para poder liberar o crédito, e eles não queriam, eles queriam o crédito ali, naquela hora, naquele momento. Então eles correram atrás dos bancos, e vários bancos ofereceram de novo o crédito pro Leandro, e aí eles pegaram o crédito do banco que eles viram que era menos juro, eles pegaram e fizeram o financiamento pro Leandro, e a gente já voltou com o Cobalt. O nosso Cobalt, gente, ele é o Elite, ele é o mais completo, ele é, como que fala? Automático? Não, automático. É, automático. Ele tem câmera de ré. Gente, ele é completinho, completinho. Então Deus preparou agora o Cobalt, e a gente tá agora com o carrão aí na porta. E é isso, gente. Meu testemunho de hoje é isso que eu vim falar pra vocês. E o recado que eu tenho pra dar pra você é o seguinte: você tem alguma causa? Você tem algum problema que você já não aguenta mais? Entrega nas mãos de Deus, entrega e confia, entrega com fé e confia, se apega em Deus e confia em Deus, que Ele prepara para você no tempo certo. Ele pode tardar, mas Ele não falta, Ele chega na sua vida com aquilo que você está pedindo, a não ser que aquilo que você está pedindo, Deus vê que não é não é o bom para você. Às vezes não é bom para você ter aquilo que você está pedindo. Se Deus vê que não é bom, Ele não te dá. Mas se Ele vê que o que você está pedindo é bom para você, Ele te dá no tempo certo. Então, tenha fé, pede com fé e espera com paciência, que no tempo certo Deus te dá. Eu esperei 3 anos. 3 anos, o médico me proibiu de andar de moto, eu continuei andando de moto por 3 anos, gente. E Deus preparou no tempo certo o carro, e hoje eu tenho carro. E eu não sabia dirigir, eu achava que eu nunca ia dirigir na vida. Aí eu tinha a Rafaela novinha em casa, o carro na porta, e às vezes eu precisava ir pro centro comprar alguma coisa, e sol quente, e a gente ia a pé e o carro ficava. E a Rafaela falava: vovó, por que nós tem que ir a pé e deixar o carro em casa? E eu falava pra ela que eu não sabia dirigir, mas ela não entendia isso. Ela via em mim e falava: nossa, mas você é grande, igual o vovô, igual a mamãe, o vovô dirige, a mamãe dirige, o tio dirige, por que você não vai dirigir? Ela falava isso. Você é grande, vó, por que você não dirige? Eu que sou pequena, eu não dirijo porque eu sou pequena, ela falava, né? E ela não entendia isso. Comprei um patinete, andava puxando ela no patinete, mas o sol era muito quente. A Rafaela sempre foi assim, muito fraquinha pra sol quente ou andar longe. E aí ela chorava, ela pingava suor, e ela chorava, e ela cobrava muito de mim. Por que eu não dirigi o carro? Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou pra autoescola e vou dirigir. Aí o dia que eu resolvi, eu fui lá no serviço do Leandro, falei: Leandro, eu vou pegar o dinheiro que você tem na conta, eu vou dar de entrada na minha carteira, e a partir de hoje eu vou tirar a carteira, eu vou aprender a dirigir. E aí, por causa da Rafaela, eu aprendi a dirigir. Hoje eu tenho a minha carteira, já tem 1 ano que eu tô com a PPD, já tenho que trocar agora pra definitiva, né? E consegui, aos 49 anos eu consegui a minha carteira, e consegui ainda para 10 anos. Faltando, se eu tivesse deixado para agora, para esse ano, eu já conseguia só para 5 anos. Eu fiz com 49 anos, já quase dentro dos 50. E consegui para 10 anos e tô aí hoje com a minha carteira. Então é isso, gente. O meu testemunho de hoje foi esse. Até ficou grande o vídeo, mas isso serve para quem tá aí fazendo alguma petição a Deus, às vezes tá desanimado. Então o meu recado que eu dou para você é esse. Se apega com Deus, pede com fé
Pede todos os dias, todas as horas, fala com Deus todas as horas, pede com fé, tenha fé. Igual aqui, ó, na oração de Davi, ele orou com fé. Se você tiver um tempinho, pega aí na sua casa 6 de Salmos e lê e reflete bem como foi a oração dele. Ele orou com fé e ele conseguiu. Assim somos nós. Vamos pedir com fé que Deus aparece com providência na nossa vida. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.